Olá, bem-vindos ao ambiente de estudo do Ortop Curso. Hoje nós vamos começar o nosso módulo de revisão intensiva de mão e punho. Então vamos lá, vamos começar discutindo as síndromes compressivas. Vamos lá, geralmente são, como toda síndrome, um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da compressão de nervos periféricos desde a sua origem, até a sua terminação. As etiologias são múltiplas, pode ser problemas anatômicos, como fratura, tumor, hematoma, compressão, compressão anatômica, fisiopatológicos, fisiológico, como inflamação, neuropatia, vibrações, postura. Então funciona mais ou menos assim, ó, tem uma lesão do neurônio, e aí uma lesão da sua circulação, isso gera um déficit de condução, esse déficit de condução acaba levando a uma desmielinização a longo prazo, e essa desmielinização leva a uma degeneração e perda de função no território, e o paciente termina de fazer o seu quadro sindrômico neurológico. A gente separa as síndromes neurológicas compressivas, e tem mais, na verdade, a gente separa aqui as principais. No nervo mediano, radial, ulnar, a gente tem outras síndromes, como por exemplo do supraescapular, a gente tem outros nervos que podem ser comprimidos, Mas a título de revisão para a prova, a gente vai tentar pincelar esses três aqui, que são os mais abordados. Então a gente começa pelo nervo mediano. Inicialmente, essa figura anatômica que é muito importante, que tem aí os locais mais comuns de compressão do nervo mediano a nível de cotovelo e antebraço proximal. E a gente tem aqui o processo supracondilar, que não deve ser confundido, porque do processo supracondilar parte o ligamento de Strúteis e não deve ser confundido com a arcada, é a grande pegadinha que eu vou falar para vocês. Mas a gente tem aqui um processo supracondilar, ele é anômalo, ele está presente em 1 até 10% das pessoas, até 11% das pessoas, e ele é um processo anômalo, que pode comprimir o nervo mediano, e desse processo supracondilar anômalo aqui, a gente falou isso em aula para vocês, ele parte o ligamento de Strúteis, ele vai até o epicôndilo medial, e o nervo mediano pode ser também comprimido nesse ligamento, que é o ligamento de Strúteis. Pegadinha, anota aí, não pode ser confundido com o quê? Com a arcada de Strúteis, que é outro nervo, tá? Cuidado com isso, aqui é ligamento, não é arcada, é ligamento, tá? Ok, então, processo supracondilar, ligamento de Strúteis, outro sítio de compressão do mediano é uma estrutura chamada de lacertos fibrosos, que é uma expansão aponeurótica, fibrótica do bíceps. Então ele pode comprimir o nervo mediano aqui. Descendo mais aqui, o nervo mediano pode ser comprimido entre as cabeças do pronador redondo, e pela arcada do flexor superficial dos dedos. Outra pegadinha, não confunde a arcada do flexor superficial com a arcada do supinador, que é a arcada de Froese, tá? Por quê? Porque a arcada de Froese é outra coisa, é compressão do interósseo posterior. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as questões cobram isso. Sabe que você se confunde e pergunta aí. Então bota uma observação aí. Não confundir a arcada do flexor superficial, que é a compressão do mediano, com a arcada do supinador, que é a compressão lá do interósseo posterior. É outro nervo, é lá do radial, é outra coisa, tá? Só não confundir isso, porque é aí que você erra, você não vai errar, você está assistindo a aula e está se vacinando, Mas é aí que a prova coloca para te desafiar, para te colocar para errar uma questão dessa, tá? E por fim, mais ali a nível do punho, na figura não está aparecendo, mas imagina aqui que acaba aqui, tem o túnel do carpo, Tem a região do carpo lá, túnel carpiano, que faz a famosa síndrome do túnel do carpo, perfeito? Então aí a gente tem aí 6 locais de compressão do nervo mediano quando a gente adiciona aí o túnel do carpo. Maravilha. É local de compressão do nervo do mediano do antebraço, exceto lacerto fibroso? É. Origem do músculo pronador? É. A arcada de Strúteis, arcada do flexor superficial dos dedos? É. Agora, a arcada de Strúteis, não, Por quê? Porque não é arcada, é ligamento, tá? Então, a pegadinha é essa aqui, não é arcada, é ligamento. Como eu falei, eles gostam de cobrar isso aqui. Resposta, letra C. Questão tranquila, quer dizer, tranquila nada, questão difícil, pegadinha pura, Maldade, veneno puro. Tranquila como a gente comenta, Cuidado. Vamos lá. Continuando aqui as nossas síndromes compressivas do mediano, como eu falei, as causas são múltiplas. Não tem como falar todas para você aqui na aula de revisão. Eu vou tentar separar por topografia, e o que é mais cobrado em prova. Então a gente tem as compressões mais altas, que são as síndromes do pronador, que são sensitivas. A gente tem um déficit na região tenar, sensitivo. A gente tem a síndrome do nervo interósseo anterior, essa aqui já é uma síndrome motora, e a gente tem o famoso teste de Killow-Nevin, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui também é veneno puro de prova, isso aqui tem que saber. Tá? E a gente tem a síndrome do túnel do carpo, que é a mais famosa aí, que todo mundo conhece.
Aqui é uma compressão baixa, é sensitiva e motora. Essa aqui até cai em prova, mas como é muito manjada já, todo mundo conhece, né? Não costuma ser tão difícil, não costuma cair tão dificilmente.